Boa tarde, amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Então, hoje vou falar um pouquinho de processo civil para variar, chega de política um pouco, né? Apesar que, como eu já falei entre os vídeos, né? O momento que nós vivemos no país acaba nos forçando a falar, mesmo que não queiramos, de política. Mas vamos falar de processo civil hoje, meus amigos. Eu queria conversar com vocês hoje, e esse vídeo acaba sendo destinado mais a advogado do que ao público leigo, tá? Eu queria falar com vocês hoje sobre prazo para ajuizamento de ação rescisória. Esse prazo decadencial de 2 anos, etc. Tal. Né? Bom, vamos lá. Artigo 975 do novo CPC. Existe uma discussão acadêmica, tá? Que eu queria estabelecer com vocês aqui, que não passa de uma discussão acadêmica. Na prática isso não acontece, mas assim... porque a rescisória, o prazo da rescisória é 2 anos após o trânsito em julgado da decisão rescindente. Então, por exemplo, sei lá, o seu cliente foi condenado em danos morais em R$1 milhão. Você recorreu ao STJ, o Tribunal de Justiça de São Paulo, não determinou a não subida do seu recurso, você agravou o destrumento e o STJ, por qualquer questão, não conheceu daquele agravo, ou julgou o agravo prejudicado, e não julgou o mérito do recurso especial. Bom, vamos lá. Alguns juristas entendem que nesse tipo de hipótese específica, o prazo dos 2 anos seria o trânsito em julgado da decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, quer dizer, do acórdão de segunda instância. Data máxima vênia, respeito muito quem pensa assim, etc. Mas, a meu ver, meus caros, isso é hipótese acadêmica, tá? Porque, assim, na prática, isso ia gerar uma insegurança enorme, né? Isso ia gerar uma insegurança enorme. E vamos lá. Você vai ter uma situação que a parte não ia saber se ela poderia entrar com uma rescisória ou não entraria com uma rescisória. Ou então, o processo está no STJ para o julgamento do agravo de instrumento, você propõe a rescisória, se eu sou o réu, eu vou arguir uma preliminar de carência de ação, falar, pelo amor de Deus, excelência, que é isso? Já está em julgamento a questão, para que ele propôs a rescisória? Como é que você pode propor 2 ações, ter 2 ações judiciais para discutir a mesma questão jurídica? Delicado, né? É delicado. Meu ver, isso é hipótese acadêmica. Na prática, eu vou falar assim, uma análise extra doutrinária, fazer uma análise prática, tá? Eu tive a experiência na minha vida e trabalho com algumas rescisórias, hoje aqui no meu escritório, aqui no nosso escritório, no meu Dr. Guilherme de Lácio. A gente trabalha com algumas rescisórias, já trabalhei em bastante rescisória na minha vida, e vou te falar, nunca vi acontecer do tribunal considerar o prazo da rescisória um prazo diverso do carimbo do trânsito em julgado, tá? Termos práticos, isso não acontece. Mas daí, outro dia, e por isso que eu tive a motivação de fazer esse vídeo, eu estava discutindo com uma colega minha, advogada, excelente advogada, brilhante advogada, mas hoje ela tem uma situação de um processo familiar que teria que ser resolvido através de uma rescisória. E ela foi numa palestra de uma grande jurista, que ela falou, que essa grande jurista virou e falou, olha, o que acontece é que a rescisória, ela tem que ser proposta, contado o prazo do trânsito em julgado da decisão que você quer impugnar. Lembrando que na rescisória você só vai impugnar um capítulo do acórdão, quer dizer, só um ponto específico do acórdão vai ser impugnado. Será que é isso mesmo? Eu acho que não, meus caros. Eu acho que não. Sabe por que eu acho que não? Não é que eu acho que não. Leitura direta do texto da lei, artigo 975 do novo CPC. Artigo 975, o que ele fala? O direito à rescisão se extingue em 2 anos contados
do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Quer dizer, trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Vocês estão vendo que o artigo não fala sequer em decisão de mérito, ele fala trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, tá? Então, por um excesso de zelo, talvez você possa até considerar o prazo da rescisória na hipótese do recurso especial ou do agravo de instrumento de despacho delegatório do segmento do recurso especial não ser provido ou não ser conhecido. Por um excesso de zelo, você pode até considerar este prazo, o prazo do acordo em segunda instância, apesar que eu vou te falar que você não vai tomar uma improcedência do tribunal por essa razão. Posso quase que garantir, apesar que o judiciário brasileiro te garantir alguma coisa é complicado, né? Mas, em termos práticos, hoje você tem um sistema jurídico brasileiro que admite, por exemplo, a sentença múltipla, né? Você pode ter várias sentenças dentro de um mesmo processo e já não é tão incomum, já está acontecendo isso, principalmente em questões contratuais, etc., que é a questão do julgamento parcial do mérito, do artigo 356 do novo CPC. Então, o que pode acontecer? Você pode ter um contrato muito complexo, eu vou dar um exemplo, um contrato de corporação que envolve investidores, etc., e eventualmente aquele contrato dê uma briga judicial, pode ser bastante provável que aquele processo comporte 1, 2, 3, 4, até 10 decisões parciais de mérito. O juiz sentindo que aquela questão pode ser julgada, causa está madura para aquele julgamento, ele julga uma fração do processo e depois ele vai julgar outra questão de perdas e danos, etc. Tal. Isso em tese pode acontecer hoje. Daí, se você for interpretar que o prazo da rescisória para a propositura da ação rescisória é o prazo do trânsito em julgado daquela decisão específica que você quer assentir, você pode ter em tese uma situação sui generis, do mesmo processo, tem uma parte dele sendo decidida no STJ, outra parte dele sendo decidida no TJ, outra parte dele estar sendo decidida em ação rescisória, sendo que a primeira instância sequer terminou o julgamento. Para finalizar esse vídeo, meus caros, eu gosto de falar muito e infelizmente o pessoal do direito não está acostumado a esse conceito, mas eu queria falar uma coisa assim, até para essa amiga minha, se ela vir o vídeo, eu não quero magoá-la com o que eu vou dizer, mas o pessoal do direito deveria trabalhar mais com o conceito de lâmina de Ockham, tá? O que é a lâmina de Ockham, Paulo Papini? Eu vou explicar o que é a lâmina de Ockham. Lâmina de Ockham é um postulado científico que diz o seguinte: se um fato tem mais de uma explicação possível, provavelmente a explicação mais simples é a mais correta. Parece que no direito o pessoal faz exatamente, principalmente no direito brasileiro. Não é que no direito brasileiro, não é nem no romano germânico, tá? Não é nem no romano germânico, porque os portugueses acham que a nossa criatividade hermenêutica é um grande exagero. Mas o direito brasileiro, ele interpreta coisas assim que estão frontalmente expostas de forma diversa à lei, tá legal? Meus amigos, então, para ficar tranquilo, prazo da rescisória, por excesso de cautela, você pode considerar na hipótese de indeferimento de um agravo de instrumento, despacho delegatório de segmento de especial ou extraordinário, considere o prazo do acórdão em segunda instância. Isso é excesso de cautela, tá? Isso é excesso de cautela. É algo equivalente a você interpor o recurso de apelação no terceiro dia do prazo, só para não correr risco. Porque em algum CPC, sei lá, nas ordenações filipinas, sei lá de quando, constava assim. Mas, decisão de mérito, o que vai contar para a decisória, daria a leitura direta do artigo 975 do CPC, ok? Meus amigos, grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Lembrando,
Se o prazo decadencial da rescisória, parágrafo 1º, cair em feriado, algo assim, prorroga-se para o dia útil subsequente, tá legal? Grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tentar fazer vídeo de menos de 10 minutos, né? Eu falo demais, tá bom? Grande abraço, meus amigos. E não se esqueçam, inscrevam-se no canal. Não cai dedinho de ninguém inscrever no canal, né, meus amigos? Pô, 3 para 6. Peticionei o dia inteiro, acordei às 6h15 da manhã, trabalhando feito um condenado, tá? Daí no final do dia, pô, deixa eu fazer um vídeo com os colegas, tal, o pessoal gosta. Inscreve, né? Diz alguma coisinha de apoio, fala, porra, Paulo Papini, gostamos do teu trabalho, acho que você pode melhorar nisso daqui, talvez se você emagrecer um pouquinho mais, né? É um esforço que eu faço na minha vida hoje. Crescer cabelo, difícil. Se vocês quiserem que cresça cabelo para gostar mais do meu canal, vai ser difícil. Mas é isso daí, meus amigos, tá? É um grande esforço meu fazer isso daqui. Tanto esforço intelectual quanto físico. Já não sou mais uma criança, já tenho 47 anos de idade. Quanto também essa disposição, entendeu? Porque você vai ver no YouTube, tem gente que me xinga, tem gente que elogia, tem, sabe? Mas tem umas pessoas que você não tem noção. Tem hora que você até para pra pensar, fala, por que eu tô fazendo isso? Mas quando eu sei que assim, esse meu trabalho ajuda alguém, e tem gente que me manda mensagem, fala, porra, que legal que você fez isso, sabe? Eu tava com uma dúvida do processo, decidi essa dúvida por isso, por isso. Coloquei numa petição e o juiz deu razão a você, sanou aquele meu problema. Pô, pra mim, assim, uma pessoa que eu ajudei, um colega advogado que eu ajudei, vocês sabem o quanto eu respeito e quanto valorizo a advocacia, um colega que eu ajude, para mim já valeu a pena esse tempo todo perdido aqui, etc. Longe do convívio da minha família, afastado da minha casa, poderia ter em casa agora, sabe, tipo, como eu diz brincando. Eu poderia estar matando, eu poderia estar roubando, eu poderia estar fazendo maldades, mas só quero que você, por favor, mão de escorpião, dedinho no like, né? Vamos lá, dedinho no like, não custa dinheiro, tá? Se você ouviu a lenda urbana que para cada clicada em like que você dá no Facebook, para cada assinatura de canal, você perde R$5, bobagem, não custa dinheiro, tá legal? Meus amigos, grande abraço a todos e até o próximo vídeo. E desculpa alguma piadinha, porventura, inadequada, inoportuna ou inapropriada. Mas eu continuo fazendo, tá? É do meu jeito isso daí, tá bom? Grande abraço, meus caros.